Nós já vimos em aulas anteriores algumas ferramentas de estatística, utilizando a biblioteca de estatística, Statistics, e a biblioteca de SciPy também, quando a gente queria fazer uma comparação dos histogramas com a densidade de probabilidade. Então eu apresentei para vocês lá a PDF, que era a função densidade de probabilidade. E como eu disse, à medida que o curso vai avançando, as videoaulas vão avançando, a gente vai apresentando para vocês mais e mais bibliotecas que lidam com estatística. Para essa videoaula de hoje, eu vou introduzir vocês na Random, a biblioteca de geração de números aleatórios. Ela é uma biblioteca bem interessante, bem importante, porque principalmente para quem vai trabalhar com simulações de eventos aleatórios e precisa utilizar não qualquer tipo de número aleatório, mas um número aleatório que tem uma distribuição, né? E no caso aqui a gente tem várias. No Python existem muitas bibliotecas com todas as funções de distribuição de probabilidade da estatística, tá? Vamos usar então a primeira aqui hoje, que é a Random. Apesar de eu já ter apresentado para vocês lá na SciPy, lá na Statistics, agora tem mais uma. Então é a terceira biblioteca com alguma ferramenta de estatística. Então a biblioteca Random, ela serve exatamente para gerar números aleatórios, como o próprio nome já diz, né? Se vocês lembrarem lá do Excel, então eu vou, para quem já está habilitado em Excel e consegue entender um pouco de Excel, fazendo uma comparação. No Excel, quando a gente coloca o aleatório com um parênteses em branco, você consegue gerar números aleatórios entre 0 e 1. Tá? Você tem aqui números aleatórios entre 0 e 1. Quando você quiser um aleatório entre um número definido, você tem uma outra função chamada de aleatório entre, que mexe com números inteiros. Então, por exemplo, aqui se eu quiser números entre menos 3 e 3, números inteiros entre menos 3 e 3 de forma aleatória, é o aleatório entre, tá vendo? Então, você vem para cá, cada vez que você gerar, ele vai gerar números aleatórios, só que com números inteiros. E o aleatório completo, ele vai entre 0 e 1. Se você quiser alterar isso, tem que multiplicar por algum número na frente. O paralelo disso no Python também se chama aleatório. Para isso, a gente precisa importar uma biblioteca. Então, a primeira biblioteca que a gente vai importar aqui é a biblioteca importante dessa aula, que é a biblioteca Random, tá? Essa biblioteca que tem todas as densidades de probabilidades que vocês veem no curso de estatística. Além dela, eu vou querer fazer um gráfico, então vamos importar aqui também a matplotlib. .pyplot, que eu chamo sempre de fig, tá? Bom, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Vamos criar então uma lista, e como lista vocês sabem que quando se inicializa uma lista, a gente tem que inicializar com colchete vazio, né? Dentro da lista eu quero colocar alguns números aleatórios, então for in range, vamos colocar um range aqui de 100 números, tá? E aí eu quero inserir 100 números aleatórios dentro desse aliat, que vai ser a minha lista com números aleatórios. Bom, para inserir a gente tem que usar o append. Antes do append eu tenho que criar um número aleatório. Então eu venho aqui na minha random, ponto, e aí números aleatórios, que seria o número aleatório entre, aqui eu acabei de mostrar do Excel, você tem lá uma coisa chamada randint. Tá? E no randint você diz que quantidade, de quanto em quanto você quer variar. Então, por exemplo, ali no Excel eu tinha colocado de menos 3 a 3. Aqui é a mesma coisa, só que ele vai gerar números entre menos 3 e 3 de forma inteira, né? Esse número aqui eu posso colocar então aqui no aliat com o append. E no append eu coloco aqui então x. Uma vez de posse do x, a gente vem e faz o gráfico. Então fig.plot x, desculpa, aleatório, aliat. Bom, rodando aqui então, vamos rodar ele. Está aqui o nosso número aleatório, tá vendo? Então ele vai entre menos 3 e 3. Vocês estão vendo que tem uns quadradinhos aqui, uns platôs meio achatados. Isso porque a gente está mexendo com o número inteiro, né?
Aí você pode dizer, mas número inteiro para mim não resolve, eu quero fazer uma simulação com números reais. Então aí na random tem uma outra, no lugar do radint, você vai utilizar então aqui, por exemplo, a random. E aí no caso do random aqui, o parênteses tem que ser vazio, tá? Então você vai simular números aleatórios reais. Esses números aleatórios reais também vai entre 0 e 1, tá? Tá vendo? Como você está vendo, igualzinho a gente fez no Excel, só que ele vai oscilando de uma forma bem mais aleatória. Pode ver que não tem platô, não tem repetição de números, com exceção de um outro, mas não tem tanta repetição de números como tinha nos números inteiros. É muito mais difícil você ter dois números com casas decimais iguais, então você não vai perceber tanto isso quando você usa o random. Então, random é exatamente um número aleatório real, né, distribuído de forma probabilística, que a gente vai chamar de uniforme. Tá legal? Então, a primeira distribuição de probabilidade realmente que vocês têm lá é uma distribuição chamada uniforme. Então, se você chegar aqui e colocar que você quer, por exemplo, distribuir os números de forma uniforme, então você tem assim, ó, uniforme. Você vai dizer, por que chama uniforme? Então eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro da distribuição uniforme, ao contrário do random, você tem que colocar de quanto a quanto você quer ir com o uniforme. Então, por exemplo, de menos 1 a 1. Números uniformes de menos 1 a 1, vamos colocar bastante números, vou colocar aqui 1000 números com distribuição uniforme. A distribuição uniforme não é inteira, tá? Então é um número real entre menos 1 e 1. É diferente do randint. Então, rodei. Essa é a minha distribuição uniforme, tá vendo? Varia entre menos 1 e 1. Você vai dizer, mas por que ela se chama uniforme? Ela se chama uniforme porque se a gente fizer o histograma, vocês vão conseguir ver praticamente um retângulo, onde os números têm a mesma probabilidade de ocorrer, né? Para fazer isso, vamos fazer o histograma então, para vocês verem exatamente o que eu estou falando. Eu vou usar aqui então um fig subplot, fig.subplot, dois gráficos numa coluna. O primeiro gráfico vai ser os números aleatórios, tá? O segundo gráfico, fig subplot, 2, 1 e 2, porque é o segundo gráfico. E nesse segundo gráfico, então, eu vou colocar o histograma. Então, fig.hist de aleat. Vamos criar aqui bins, como vocês já devem lembrar das outras aulas que eu apresentei o histograma, são as classes. Eu vou criar 10 classes aqui, tá? E vamos rodar para a gente ver. Então, rodei. Olha lá. Aqui em cima são os números aleatórios, é a distribuição uniforme, ou seja, os números têm a mesma chance, a mesma probabilidade de ocorrer no intervalo que eu dei, de menos 1 e 1. Quando você faz o histograma, o que é o histograma? É, na verdade, contar quantos números caem em determinadas classes. Então, por exemplo, nessas classes que foram criadas pelo Python, como eu escolhi entre menos 1 e 1, 10 classes, a primeira classe é entre menos 1 e menos 0,75. Aí o Python percorreu toda a série de dados, toda essa lista de dados, e saiu contando quantos números tinha entre menos 1 e menos 0,75. Então deu 90 e poucos números aqui, tá? A mesma coisa entre menos 0,75 e menos meio, tem um outro tanto, e assim por diante. Então você vê que a distribuição, se você passar uma linha aqui, ela lembra bem um retângulo. Ou seja, distribuições que lembram retângulo significam distribuições que têm a mesma probabilidade, os números têm a mesma chance de serem escolhidas pelo gerador de número aleatório. Por isso ela se chama distribuição uniforme. A fórmula da distribuição uniforme é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Ou seja, entre o intervalo que você deu a B, os números são gerados dessa forma aqui, ó, 1 sobre B menos A. Tá? Então essa é a densidade, a distribuição de probabilidade uniforme. Beleza? Bom, de posse disso a gente tem outras interessantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a gaussiana, a normal, que é uma das mais, se não a mais importante de distribuição de probabilidade. Então, se eu colocar aqui agora a normal, eu preciso de quem para distribuir a normal? Eu vou precisar de outros parâmetros. Então, vem aqui, a distribuição normal se chama Gauss nessa biblioteca random, tá? Também com dois parâmetros. O primeiro parâmetro daqui não é intervalo, tá? É diferente do uniforme, é a média. O segundo intervalo é o desvio padrão. Então, quando você faz isso e você roda, olha lá,
Você está vendo que está mais irregular a distribuição dos números aqui? Por quê? Porque eles estão oscilando com mais frequência, desculpa, com mais massa de dados, com mais conjunto fechado de dados em torno do zero. E com menos chance de ocorrer acima de 1 e abaixo de menos 1. Por quê? Porque eu dei que o desvio padrão estaria entre menos 1 e 1. Quando você dá desvio padrão entre menos 1 e 1, você está dizendo que você tem 68% dessa massa de dados aqui dentro. E o restante cai fora. Então, vou arredondar para 70%. 70% estaria aqui. 15% de chance para cair acima de 1, 15% de chance para cair abaixo de menos 1. Por isso que ele tem alguns picos para cima da média e picos para baixo da média, que é zero. Se você não quer média zero e desvio padrão 1, você quer um desvio padrão maior, por exemplo, 3, né? Então você troca aqui, roda, e você vai ver então, olha lá, o histograma mais espalhado, né, com os dados indo até mais, ó, chegando até em 10 e menos 10. Você vai dizer, mas você deu de 0 a 3? Sim, mas ele tem chance de ir até 2, 3 vezes mais acima do desvio padrão. Né? Então por isso que esses dados são oscilantes. Então eu vou deixar aqui de 0 a 1 por enquanto. Se você quiser comparar qual é a diferença de gráficos entre a uniforme e a gaussiana, é só vamos gerar dois gráficos então. A primeira série vai ser essa, a segunda série eu vou chamar de Aliat 2, só para a gente ter uma comparação, e vou gerar o primeiro número aqui, vou chamar do mesmo x random.uniform de menos 1 até 1, tá? E vou guardar ele em aqui aliat 1, recebe append, aliat 2, ponto append de x. Então eu criei dois aliat 1, aliat 2. No fig aqui vamos colocar aliat 1 e vou comparar com o fig.plot aliat 2. Tá? No aliat 1, nós vamos colocar uma outra cor aqui, colocar então esse como azul, esse é o gaussiano, e eu vou colocar como uma cor vermelha, menos red, tá? O aliat 2. Então vocês vão ver o gráfico em azul vai ser distribuição gaussiana, o gráfico em vermelho vai ser a distribuição uniforme. E aqui eu vou deixar o histograma da gaussiana mesmo. Então quando a gente rodar aqui, ó, olha lá que diferença. Então em vermelho é uniforme, vocês estão vendo que ele tem um padrão uniforme de repetição, ele fica dentro de um retângulo aqui, ó. Enquanto que o azul é a gaussiana, ela oscila mais em torno da média que a gente deu para ele, com o desvio padrão. Então há uma diferença bem gritante em relação à distribuição de probabilidade uniforme, que você usa sempre quando você tem dados, por exemplo, você quer simular a jogada de dado, de um dadinho, dois dadinhos, assim por diante. Uma moeda, então isso é distribuição uniforme. Agora, a maioria dos eventos na natureza segue uma distribuição normal, né? Então ela oscila em torno da média, mas ela tem desvio padrão que leva esses fenômenos para bem longe da média, né? Então seja ele biológico, químico, por exemplo, radiação, né? Seja bolsa de valores, enfim, existem simulações dos retornos, né, que você pode utilizar a distribuição gaussiana, tá legal? Então, a distribuição gaussiana, no caso, a fórmula que a gente aprende lá em estatística, em probabilidade estatística, é essa daqui, ó. Então é o exponencial de menos x menos a média sobre 2 vezes o padrão ao quadrado, tudo ao quadrado, dividido por desvio padrão raiz de 2π. Essa daqui é que me dá exatamente a cara da gaussiana, em homenagem a Gauss. Tá? Foi ele quem primeiro descobriu essa distribuição. Uma outra importante que a gente tem lá é a gama, a distribuição gama. A distribuição gama é muito utilizada quando você tem problemas com fila, você quer exatamente fazer simulações de servidores, por exemplo, qual servidor de computação, de computadores você está
colocando ele em rede para ver qual é mais veloz, qual consegue ajudar, né? Então, no seu problema. Então, quando a gente quer utilizar esse tipo de coisa, a gente, na teoria das filas, que é conhecido como teoria das filas, a gente usa a distribuição gama. Então, a distribuição gama, eu vou voltar só para um aliate aqui, né? Então, vou usar nossa distribuição gama, ela se chama Gamma Variate, tá? Então, eu vou criar tudo de novo aqui só para ela, para a gente ver exatamente como que a distribuição gama funciona. Então o aliate aqui vai ser, ao invés de Gauss, eu vou usar aqui o Gamma, com 2 M's, Variate. Tá? E aqui tem 2 parâmetros. Um é um parâmetro de alfa, que é o achatamento da curva, e outro parâmetro de decaimento, que é conhecido como parâmetro beta. Tá? Então, quando a gente roda o gama aqui, a distribuição gama, ó, como é diferente do padrão, tá vendo? É uma queda, exatamente uma queda exponencial. Ela não é uma curva centrada na média, ela tem um decaimento. Então, significa o seguinte, que poucos dados ocorrem muitas vezes e muitos dados, ou seja, dados com mais valores maiores em termos de número, ocorrem poucas vezes. Então, por exemplo, você tem um evento aqui, ó, que foi até 16, mas ele não só ocorreu uma vez, né? É muito pouco frequente. Você tem um outro aqui que ocorreu 14, também pouco frequente. Você tem 2 ou 3 que ocorreram em 12, valor 12, e assim por diante. No entanto, quando você olha entre 0 e 2, ó, que são esses números, olha como ele é mais frequente. Então, esse tipo de distribuição serve exatamente para você medir velocidade de servidor, ou filas. Então, muita gente, você tem aqui, por exemplo, pouca gente esperando muito, muita gente esperando muito, né, e pouca gente esperando pouco. Então, você pode trabalhar com esse tipo de coisa em termos de simulação de rede, ou conexão entre redes. Então, você tem aqui poucas pessoas com muitas conexões, e muitas pessoas com poucas conexões. Se você quiser inverter, também pode ser aqui ao contrário, ou seja, quanto mais servidores, né, então eu tenho 10, 12 servidores à espera, se o eixo Y for tempo de espera, né, quanto mais servidores, menos o seu tempo de espera. Quanto menos servidores, maior o seu tempo de espera. Enfim, você pode modelar diversos fenômenos da natureza, diversos fenômenos do nosso dia a dia, do cotidiano, com a distribuição chamada gama. Tá? E aí você pode, então, como eu já fiz antes, comparar algumas distribuições com o histograma ou com a própria distribuição teórica. Então, se a gente utilizar aqui, por exemplo, a gaussiana novamente, eu vou usar aqui a Gauss, então Random Gauss, com média 0, desvio padrão 1, e eu quero comparar com a curva teórica. No caso da curva teórica, a gente vai precisar aqui instalar mais 2 bibliotecas. Então eu vou precisar, além da Matplotlib e além da Random, eu vou precisar de importar a SciPy, né? A SciPy vai ser importante, porque eu vou utilizar a estatística dela. Aqui, na verdade, eu vou usar só a distribuição normal. Então, eu vou usar a from scipy.stats, import a distribuição normal para a gente, que é a gaussiana teórica. Tá? Da estatística, então, eu vou importar a estatística, statistics, vou colocar aqui como ST. E eu vou precisar do NumPy, porque eu vou criar um line space para criar o eixo X da distribuição teórica. Então, import NumPy as NY. Então a gente vai zerar aqui. Então aqui a gente tem a nossa lista aliate. Aqui eu tenho o for para criar os números aleatórios. Aqui eu vou criar então os números na subplot 211 e na subplot 212, junto com o histograma, eu quero criar então a distribuição normal. Então se vocês lembrarem disso numa aula lá atrás, eu criei aqui, por exemplo, lá na aula que eu falei sobre gráficos, né? Eu criei xmin e xmax, que pega os limites do gráfico que acabou de fazer, né? Então eu venho para cá e coloco fig.xlim, ele vai pegar os limites do meu histograma, tá legal? Então eu fiz o histograma, vou capturar o limite do histograma. Bom, com esse limite do histograma,
A gente também calcula a média. A média aqui eu vou usar a estatística, então st.min de Aliati, né? Vou medir o desvio padrão, porque eu vou precisar, né, para minha curva teórica, então DESV vai ser st.pstdev, por quê? Porque eu quero o desvio padrão populacional de quem? Da minha lista de números aleatórios gaussianos Aliati. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de criar o eixo X para fazer o gráfico teórico. Então, eixo X vai se chamar NumPy, aí por isso que está a importância do NumPy, né, que eu vou precisar do line space, então ponto, line space. Line space vai de quanto a quanto? Ele vai do x-min, ou seja, do menor valor do histograma até o maior valor do histograma. E eu vou colocar 100 pontos, por exemplo, nesse eixo X. O eixo Y vai ser exatamente o norm, e daí a importância de importar o SciPy, que tem a distribuição teórica da normal, ponto PDF, que é a distribuição de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, tá? De quem? De eixo X, vamos mandar ele colocar o gráfico no eixo X. O segundo parâmetro é a média, então med. O terceiro parâmetro e último é o desvio padrão. Isso tudo forma a minha distribuição de probabilidade teórica normal. E a gente coloca então, para ele fazer o gráfico, config plot, eixo X, eixo, aqui eu vou trocar para EY, né, que é melhor, EY, e aqui eu vou colocar como color black, tá? Color black. Vai sair uma cor preta dentro do nosso histograma em azul. Legal? Então a gente roda. O que faltou aqui então? Eu vou rodar de novo para vocês verem a diferença, tá? Parece que não aconteceu nada. Então a gente tem aqui os números gaussianos, aqui o histograma, né? Mas ficou uma curva normal pretinha aqui embaixo. Naquela aula que eu falei de gráfico, eu falei para vocês que era sempre interessante utilizar ou density true ou normed true. Está aqui a importância. Eu preciso normalizar esse histograma, senão a gente não consegue fazer a comparação com a curva teórica, tá? Então aqui no histograma, onde está o histograma aqui, ó, faltou a gente colocar normed igual a true, tá? Aí sim, quando a gente faz aqui, a gente observa então agora assim, ó. Essa curva preta é exatamente a nossa distribuição de probabilidade normal teórica. O histograma é realmente o prático, aquele real que você foi e contou na mão. No caso, o programa Python foi lá e contou nas classes quantas vezes os números caíam no intervalo de cada uma das classes que a gente criou, dos nossos bins. E aqui em cima são os números gaussianos gerados pelo gerador de números aleatórios do Python, tá? Então, ó, números aleatórios do Python gerado entre uma média 0 e um desvio padrão de 1. Aqui o histograma, que foi lá e contou quantas vezes caiu aqui dentro. E aqui a curva teórica, essa curva exatamente da distribuição de probabilidade normal, que eu mostrei aqui para vocês, que eu vou puxar de novo a fórmula. Ó. Tá? Então, essa fórmula aqui, ó, quem é essa fórmula que está aqui? Essa fórmula que está aqui é exatamente essa curva preta que se chama PDF, tá? Distribuição de probabilidade, função de distribuição de probabilidade em inglês, tá? Probability Density Function. Você tem, além dessa daqui, uma outra que a gente utiliza muito em vários fenômenos, que é conhecida como a CDF, que é a cumulativa, tá? Então é Cumulative Density Function. Quando a gente clica e roda, ela está acumulando as probabilidades, ela está pegando cada chance que você encontra no histograma e vai somando uma com a outra. Quando você faz isso, você acumula. Você vai dizer, mas por que ela parou em 1? Porque exatamente a probabilidade, o total, quando você soma a probabilidade no intervalo no conjunto fechado, ele tem o mínimo de 0 e o máximo de 1. Mínimo de 0%, máximo de 100%. Então, se você joga dados, por exemplo, os dados nunca vão passar de mais de 100%. Se você joga moedas, você nunca vai ter probabilidades maiores do que 100%. Enfim, você quando acumula a densidade aqui, você acumula as probabilidades, o máximo que você tem quando soma todas as probabilidades num determinado evento aleatório é 1. Por isso que essa aqui é uma curva CDF, Cumulative Density Function. Tá? Enquanto que quando você usa
a PDF do SciPy, né? Quando você usa PDF, ela forma exatamente a probabilidade gaussiana normal. Então, a gente observa como que o gerador é muito bom no Python. Por quê? Porque exatamente ele deu números aleatórios e casou perfeitamente aqui, ó, com a nossa curva teórica. Isso é muito difícil, por exemplo, você observar esse tipo de coisa no Excel. No Excel sempre ficam uns pontos mais, alguns bins, né, algumas classes mais destacada no outro, mesmo quando você pede uma distribuição normal. Aqui não. Aqui no caso do Python, ele é perfeito. Realmente ele vem e tem aquela parte de alta da curva, tem a concavidade para baixo, respeito do z-padrão que a gente deu, né, menos e mais um do z-padrão. Eu vou até gerar com um z-padrão diferente para vocês verem, por exemplo, se você quiser aqui um média 5 e do z-padrão 3, tá? Então vamos rodar aqui para a gente ver. Tá vendo? Olha, média 5 do z-padrão 3, ó. Abaixo de 2, acima de 7, tá? Ó, como ele é muito legal. Então, essa biblioteca Random, ela facilita demais, principalmente se você quer simular, fazer a simulação de Monte Carlo, que inclusive eu tenho um vídeo fazendo a simulação de Monte Carlo em Excel. Vocês podem aproveitar aquele vídeo de simulação de Monte Carlo em Excel e refazê-lo perfeitamente utilizando aqui a biblioteca chamada de Random, tá? Até mais.